Boa noite, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado pela ação bonita, linda, muito obrigado. Obrigado a todos os nossos visitantes que estiveram hoje aqui, que estão no caso, né? É uma honra muito grande, sempre que quiserem sejam bem-vindos, sintam-se abraçados e acolhidos, a casa estará sempre aberta. Só não vai estar aberta se estiver fechada, né? Aí você vai ter que voltar. Mas sempre que estiver aberta, é nossa, pode vir, fique à vontade. Bom, o tema proposto para essa noite, né? Tirar algumas dúvidas que nós temos do nosso dia a dia, algumas perguntas que nós fazemos, né? Como a mentalidade funciona no nosso cérebro, como que essas coisas acontecem, como que uma pessoa tem uma psicografia, como que do nada algum espírito fala para ele escrever, como que isso funciona, como que isso estruturadamente na ciência funciona, o porquê que bebês nascem tanto em certas fases da lua, por que cabelos e unhas crescem em certas fases da lua, por que nos sentimos mal em certos ambientes quando chegamos, ou nos sentimos bem em certos ambientes, por que nos sentimos mal na presença de certas pessoas, enfim, todas essas dúvidas, respostas nós teremos hoje, como outras mais. Então, vamos conhecer a glândula pineal e entender o porquê que essas coisas funcionam. Vamos entrar em nossas referências bibliográficas, que foi a fonte que nós tiramos todo o estudo, né? E o primeiro livro é Missionários da Luz, do doutor André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E esse livro é muito bom, porque dá vários ensinamentos e a gente se alimenta de tanta coisa que aprende com esses espíritos tão iluminados. E ele se relaciona a uma outra referência, que é o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é considerado um neurocientista. Interessante é porque vem primeiro o doutor André Luiz, nos entrega o livro mostrando onde estudar, né, como funciona. E o doutor Sérgio Felipe de Oliveira vem abrir esse livro em um leque de informações tão grandes que nós vamos entender hoje por que essas coisas funcionam. Doutor Sérgio Felipe de Oliveira é formado de medicina pela Universidade de São Paulo. Ele teve o seu diploma de mestre na USP de São Paulo. Ele é amplamente convidado para palestrar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira ele é sócio fundador da Pineal Minds, Instituto de Pesquisas e Tratamento de Doenças Mentais, com foco na espiritualidade. Dr. Sérgio Felipe é fundador da Uniespírito, Universidade Federal de Estudo das Ciências do Espírito. Enfim, ele estuda essa glândula há 40 anos. Ele não tem nenhum livro. Eu coloquei no grupo aí a tese dele de mestrado. Quem quiser depois ler depois, né? É meio chato, mas quem quiser, fique à vontade. Mas eu esmiucei o máximo possível aqui para todo mundo compreender, tá? Então, você veja que esse médico hoje traz aberto esse livro para a gente compreender essas coisas. Bom, o nosso objetivo aqui não é dar uma aula de medicina, mas aprender e compreender como essas coisas funcionam. O objetivo é compreender e aprimorar a conexão entre o ser humano encarnado e o mundo espiritual e seu papel fundamental na mediunidade. E o foco principal é esse, tá? A mediunidade. Bom, então vamos definir o tema, né? O que seria a glândula pineal? E ninguém melhor para explicar isso para nós do que o André Luiz. A glândula pineal, ou epífise, é o outro nome da glândula pineal, é a glândula da vida mental, um órgão crucial que funciona como um laboratório de elementos psíquicos, controlando as emoções, a sexualidade e servindo como centro de captação e transmissão de energias para a mediunidade, ou seja, ela funciona como uma antena, ela capta essas vibrações, essas mensagens, a pineal traduz essas mensagens e envia para os centros específicos do corpo. E também as emoções, né? Ódio, medo, alegria, tudo é passado e interpretado pela pineal.
funcionando como um elo entre o corpo físico e o perispírito e regulando as forças criadoras e subconscientes do ser humano. É como se fosse uma porta, né? Eu entrei aqui, estou no mundo espiritual, eu fechei a porta, estou de volta ao mundo material. Essa é a glândula pineal que nos faz essa conexão. Todos esses itens aqui que eu estou contando, devemos estar aos poucos e nos aprofundando devagar. Parei aonde, ser humano? Tudo bem. Subconsciente, o ser humano, ativando-se intensamente na puberdade, para gerenciar o desenvolvimento emocional e psíquico. Nós veremos daqui a pouco isso também, o que tem a ver com a puberdade, tá? Tem essas e outras dúvidas sendo tiradas, podem ficar tranquilos. Vamos para as suas características físicas. Localizada entre os dois hemisférios do cérebro. Bom, a gente divide aqui o cérebro ao meio, tá? E eu vou virar nessa posição aqui, porque a anatomia do cérebro é nessa posição, tá bom? Então ele é dividido aqui ao meio, está nesse centro aqui entre os dois hemisférios. E se nós pegarmos o dedo e colocarmos aqui na testa, nós vamos localizar essa glândula mais ou menos aqui nessa região, tá bom? Formato de pinha e coloração cinza avermelhado. Veja, não é a pinha fruta, aquela fruta deliciosa que tem elencado, estou te devendo uma, né? Tem que trazer ainda. Não é essa não, tá? A pinha é a semente que dá no pinheiro, aquelas sementes bonitas do pinheiro. Veremos uma foto daqui a pouco. É um dos menores órgãos do corpo humano, de 100 a 200 miligramas, ou seja, extremamente pequena, né? Quase nada. Bom, e conectada ao sistema nervoso. Se ela é o centro das emoções, com certeza ela vem ativar alguma coisa no sistema nervoso, né? Vamos avançando. Suas funções científicas. Uma delas é a produção de melatonina, né? E vamos associar a melatonina ao ciclo circadiano, que regula o ritmo circadiano. Bom, então vamos observar o que tem a ver com isso. Tá? Veja, nós levantamos de manhã, né, acordamos, tomamos o nosso banho, escovamos os dentes, tomamos o café, escovamos os dentes de novo, vamos para o trabalho, depois almoçamos, a tarde chega e o sol começa a se pôr. Então, nesse momento, começa a pineal dar uma ordem para que se produza a melatonina. E conforme a noite for avançando, né, a quantidade de melatonina aumenta e você tem o sono. Passou a noite toda, o dia está amanhecendo, a glândula pineal capta a presença do sol e ela começa a parar a produção da melatonina e se inicia a produção de um hormônio chamado cortisol. E você desperta, que é o hormônio do estresse. E você trabalha o dia todo, faz tudo o que tem que fazer, a tarde vai chegando, o sol vai sumindo, ela capta a falta da presença do sol, ela elimina a produção do cortisol e volta a produzir a melatonina. Então, esse é o ritmo que regula o dia e a noite. Por isso que, às vezes, quando está amanhecendo o dia, sem despertador, né, o quarto todo escuro, a gente acorda assim mesmo. Influencia na puberdade. O que seria isso? Vamos imaginar uma criancinha, né, em idade tenra. Essa criança não tem ainda idade nem corpo físico preparado para ter desejos sexuais. O que a pineal faz? Ela produz uma grande quantidade de melatonina que funciona como um freio. Então, essa criança, quando se tornar um indivíduo maior, o corpo já está preparado para ter a libido, os desejos sexuais. Então, ela diminui a quantidade de melatonina e o indivíduo começa a ter seus desejos sexuais. E modulação do humor, né? Quem aqui acorda aí num dia de domingo com um sol bonito, lindo e começa a ligar para os amigos, vamos fazer um churrasco em tal lugar, vamos à praia, o dia fica mais bonito, alegre. Quando o dia está chuvoso, a gente sente uma coisa ruim, um dia meio esquisito, chato, queríamos que tivesse sol, enfim. Sendo uma coisa ou outra, quando estamos em lugares assim que não nos faz bem, nós sentimos que aquele lugar não é bom para a gente sai de lá, não fica mais. Então ela modula esse humor através desses hormônios. Se você tiver, né, a dopamina, a serotonina, é porque a glândula pineal deu essa ordem para serem construídas, porque você precisa daquela felicidade naquele momento. E quando você está triste, né, sente falta desses hormônios e você começa a sentir triste. Bom, a pineal através da história. Vou ler a primeira frase e vamos dar uma paradinha para conversar.
Chamada de terceiro olho por culturas antigas, a glândula pineal sempre fascinou a humanidade. E vou dar um adendo rápido a esse terceiro olho. Quando nós estamos sendo criados na barriga da mamãe, mergulhados lá na placenta, né, nasce uma estrutura chamada diencéfalo, e é como se fosse o meu braço aqui. Essa estrutura vai formar o cérebro. Nessa estrutura nascem 3 brotos, 2 nas extremidades e no meio. Eles vão saltar o globo ocular para formar os olhos. O do meio fica aqui e não acontece nada, ele é como se fosse um nódulo. Nesse local específico se concentra a glândula pineal. E veja, na antiguidade já entendiam como o terceiro olho. É um terceiro olho, só que ele não se formou, né? Ele não cresceu, mas eles já sabiam disso. É uma prova que trazem esse conhecimento de outras vidas, né? Com certeza. Desde os egípcios até os filósofos modernos, ela foi considerada a sede da alma e portal espiritual. Essa frase é um relato de René Descartes, que é um filósofo que viveu há 400 e poucos anos atrás, e que ele ouviu falar disso na Índia e começou a pesquisar. Só que na época dele foi proibido de continuar as pesquisas porque consideraram ocultismo. E naquele tempo quem estudasse ocultismo ou praticasse alguma coisa, a gente sabe o que acontecia, né? Não era fácil não. E vamos para uma curiosidade primeiro, que no cajado do Papa, né? Está aqui o formato de pinha, a pineal, ao lado do chapéu de mitra, né? O porquê que isso está aí, ninguém sabe explicar, né? Só eles. Uma outra curiosidade, e essa é a pinha, tá? O formato de pinha, é a que está na árvore do pinheiro, e na entrada do Vaticano tem essa estrutura, tá? Ela está aqui, o formato de pinha, esses 2 pavões representam os olhos, né? Aqui parece ser Jesus, aqui do lado, não consegui identificar, mas é uma curiosidade, né? Uma outra curiosidade importante, na civilização suméria, está lá o Renki segurando uma pinha, né? Simbolizando também a pineal. Vamos avançando. Então, nós entendemos que no Antigo Egito, ela é representada pelo olho de Horus, símbolo de proteção e visão espiritual. Na Índia Védica, é indicada como chakra Ajna. Esse chakra Ajna é o centro de força frontal, tá? Esse pessoal esotérico chama os nomes diferentes, mas é o centro de força frontal. Aqui é o centro da intuição e clarividência. Isso é por isso que eles chamam de terceiro olho, porque essa região aqui, tá? René Descartes, falei agora, né, sobre esse filósofo que falou que ele é a sede da alma, onde o corpo e mente se encontram. E estudos modernos são é novo, tá? Não é velho não, tá bom? Pesquisas sobre DMT, consciência e estados meditativos profundos. Vou explicar o que é isso aí. DMT tem um nome feio, mas vamos explicar. Tem um nome feio e se chama dimetiltriptamina. O que quer dizer isso? Existe uma planta chamada ayahuasca e tem uma religião que faz o chá dessa planta e toma essa planta. E dizem eles que tem veem presenças espirituais, conseguem chegar a outros planos espirituais, conseguem fazer viagens astrais. E a ciência, além de descobrir essa substância na planta, também encontrou na pineal e continua se estudando o porquê que essas coisas acontecem. Então isso mostra também a nossa relação com a natureza, né? Se a nossa glândula pineal consegue produzir dimetiltriptamina e essa planta consegue produzir dimetiltriptamina, poxa, se nós viemos do reino mineral, vegetal, animal e hominal, nós estamos praticamente correlacionados com o mundo vegetal, perfeito? Então mostra que nós cada vez mais provando, e a ciência provando que nós passamos pelos 4 reinos no caso, né? Bom, a visão espírita segundo André Luiz sobre a glândula pineal. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, o espírito André Luiz revela a dimensão espiritual da glândula pineal, descrevendo-a como glândula da vida espiritual, o centro coordenador de energias vitais, tá? E aqui vamos fazer uma situação agora para entender isso aqui. Centro coordenador de energias vitais. Vamos supor que o nosso irmão Nana ficou sabendo que o cachorro me mordeu, e é verdade, tá? O cachorro do meu amigo ali, o irmão dele me mordeu esses dias e rasgou o meu pé, né?
Então ele ficou sabendo que o cachorro me mordeu e fez uma oração para mim, para que meu pé cicatrizasse muito rápido, né? Então, após ele fazer essa oração, direcionada a mim e para o meu problema, né? Essa energia vital, quando ele fez a oração, entra pelo meu centro de força coronário, que é uma flor de lótus. A pineal capta essa mensagem, essa energia vital. Após ela captar essa energia, essa mensagem, ela entende que é uma cura ou uma reconstituição do meu pé, né? Uma energia vital que se precisa para que o pé cicatrize. Então ela envia para o meu chakra ou de força esplênico, que é o centro da energia vital, onde o sangue é produzido para se acumular. Bom, então nesse momento essa energia é enviada para o meu pé, porque meu sangue foi tratado por essa energia vital, então eu tenho uma cicatrização. Então, é esse que é o centro coordenador de energias vitais. É ela quem coordena onde precisa mais ou menos. Visão espírita segundo Helena Luiz, em outro plano agora. A glândula pineal preside os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Com certeza. A glândula pineal, ela tem uma forma de trazer, ou seja, praticamente regular tudo no nosso corpo. E mostra que a espiritualidade, quando nós trabalhamos o estudo, o conhecimento, o amor fraterno, faz com que a nossa glândula pineal evolua e assim todo o nosso corpo, inclusive o nosso corpo espiritual, ele passa a ter uma outra interpretação da vida, do mundo em si, ou seja, ele evolui e a caminhada do espírito é muito melhor. Então, por isso nós estamos aqui, para evoluir, para aprender, para trabalhar, para conhecer, e não vai ser de outra forma se não for através do caminho do bem. E nós veremos daqui a pouco como o pensamento negativo faz mal para a gente. Bom, Kardec dizia, né? Bom, diz ainda, né, que está nos livros dele, que a mediunidade é orgânica. Se ela é orgânica, deve de haver um órgão que controla ou coordena a mediunidade. E é a glândula pineal. Olha lá, órgão da mediunidade, responsável pela captação e transmissão das ondas mentais e impressões do mundo espiritual. Reguladora energética. Controla e distribui as energias espirituais pelo organismo, influenciando todos os centros de força. Foi como eu falei agora há pouco, né? O irmão fez a oração, ele chegou aqui, ela controla, ela regula e envia para os locais determinados. Centro de ligação, ponto de contato entre o corpo físico e o perispírito, permitindo a comunicação entre os planos material e espiritual. Então, como nós falamos, né, como se fosse uma porta, é como se fosse um botão, ou seja, um menor ponto de contato entre esses dois mundos. Centro de força espiritual e mediúnica. Desculpa, centro de força, isso. Na visão espírita, a pineal atua como verdadeira antena espiritual, captando e traduzindo as vibrações do plano extrafísico. Ela coordena as percepções mediúnicas e permite diferentes formas de contato com o mundo espiritual. Então, agora, nesse momento, nós vamos entrar na parte, nós vamos compreender o que a glândula influencia na mediunidade. Mas vamos entender como que cada manifestação mediúnica, cada tipo de mediunidade ostensiva dessa, quer dizer, né? O que significa, a definição. Vamos lá. Capacidade de ver além do plano físico, percebendo espíritos e cenários espirituais. Isso é a clarividência, tá? E a clareaudiência. Captação de mensagens sonoras do mundo espiritual através da sensibilização da pineal. E a psicografia? Como seria? O que seria, né? Recepção de pensamentos e mensagens dos espíritos através da sintonia mental. Eu acho todas as mediunidades importantes, mas a psicografia eu acho muito interessante pelas obras que Chico tem escrito. Eu fico maravilhado com cada coisa impressionante, quantas verdades que ele escreveu, né? Quantas mães aí perderam a sua tristeza, né? Voltaram a ter alegria depois que receberam a psicografia, uma mensagem espiritual de seus filhos ou de alguns entes queridos. Bom, melatonina e estados alterados de consciência. Vamos compreender.
Bom, a melatonina, hormônio produzido pela pineal, não apenas regula o sono, mas também facilita estados expandidos de consciência. Durante o sono profundo e a meditação, os níveis de melatonina formam as condições propícias para as experiências espirituais. Veja, há pouco tempo a irmã de Cambuci esteve aqui, inclusive me ligaram hoje para Cambuci, viu? Dia 3 vou estar lá. Aí vou ver se eu levo você, Adriana, comigo, tá bom? De novo. A equipe não pode falhar, né? Então, o que acontece? Ela não regula somente o sono. Então, ela tem essa capacidade de mostrar como que você vai entrar no mundo espiritual através pela quantidade de melatonina. Nesse momento, quando você tem uma certa quantidade de melatonina que a glândula pineal produz no seu cérebro, o que vai acontecer? Você vai dormir, porque ela faz com que essa região do cérebro, que era o lobo parietal esquerdo, é a região do foco, você durma, você perde o foco. Então, nesse momento, você está desdobrando. Tem um estado expandido de consciência. Então, nesse momento, ela tem um pico, uma quantidade alta de melatonina. E ela tem um horário ao qual isso é de extrema quantidade. Olha lá, 3 a 4 horas da manhã é o horário de maior atividade da melatonina. E quanto nós estamos em porcentagem de melatonina nesse momento? 70% durante a meditação profunda. E a meditação profunda é o sono, porque você está totalmente apagado. Entende? Conexões científico-espirituais. Agora estamos unindo as duas vertentes da ciência com a espiritualidade, tá? DMT nós já ouvimos falar, né, que é o dimetiltriptamina, e tá lá, endógena substância produzida pela pineal, relacionada a estados místicos. Nós falamos agora, né? Essa substância provoca essa coisa de você visitar outros mundos, ouvir, sentir presenças. Ondas cerebrais teta, elas são provocadas na intuição, tá? A melatonina, quando ela provoca a intuição em você, você está criando ondas cerebrais teta. Redução da atividade do lobo parietal. É a dissolução da fronteira ego-mundo. É essa região do cérebro que você dorme, você apaga, ou você está muito concentrado em oração, como os monges tibetanos fazem. E sincronização hemisférica, integração de percepções lógicas e intuitivas. Agora eu vou falar uma coisa aqui, não tem nada a ver com política não, tá? É só para compreensão. O nosso cérebro, como ele tem 2 hemisférios, é a esquerda e a direita, né? Lá, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo está associado à lógica e à razão, tá? O hemisfério direito está relacionado à intuição e à criatividade. Então, como tem essa sincronização, você consegue tomar as melhores decisões, tá? Vamos supor, eu na minha empresa eu tenho 2 empregados, né? Um é um ótimo profissional, mas é ruim de trabalho, não vai trabalhar, falta muito. O outro é mais fraquinho, mas está sempre ali trabalhando, assíduo, não falta, chega no horário. E agora, o que eu faço? Tem que mandar um, qual que eu mando? Então você, através dessas 2 hemisférios trabalhando, funcionando bem, você tem como pensar na empresa e também pensar no próximo, entende? Você toma as decisões corretas. Ah, travou não. Influência nos fenômenos mediúnicos. A glândula pineal atua como um verdadeiro transdutor energético, convertendo as ondas mentais dos espíritos em impulsos nervosos compreensíveis para um médium. Sua sensibilidade varia conforme o desenvolvimento espiritual e moral do médium. Está vendo aí? É necessário estudar, é necessário ter reforma íntima, que aí você galga outros planos de mediunidade. Ou seja, a mediunidade não é dada de qualquer jeito não, necessita de evolução, tá? A gente já nasce com ela, né? Nós já podemos desenvolver para ela estar melhor. Então, a glândula pineal ela tem esses 3 fatores aí, tá? Ela tem a captação, a tradução e a manifestação. Vamos entender. A captação. A pineal recebe as vibrações e impressões do mundo espiritual. Depois ela traduz, converte as energias sutis em impulsos compreensíveis ao cérebro. Então ela traduz essa mensagem, o impulso, e o cérebro consegue entender e compreender. E a manifestação. O médium expressa através da fala, escrita ou outros recursos, como a psicofonia, a psicografia, a clarividência, enfim.
Continuando, fatores que influenciam a atividade pineal. Voltou. Ambiente e condições vibratórias do local. Bom, com certeza, né? A gente não vai ter uma pineal funcionando 100% em um baile de forró, né? Ou um baile funk. Isso não vai acontecer. Então, o ambiente, ele é importante. Sintonia com os espíritos comunicantes. Com quem nós estamos nos comunicando, né? Com quem nós estamos desenvolvendo espiritualmente. Olha aí. Estado emocional e mental do médium, né? Um médium está com problemas em casa, problemas psicológicos, problemas com família, problemas financeiros, discutindo o trabalho, né? Teve aborrecimento. Nesse momento ele não é médium, é paciente, né? Ele precisa de ajuda. Qualidade da preparação e da prece. Com certeza, né? Veja aqui, nós temos os louvores, embora hoje foi meio tumultuado, né? Mas temos os louvores, temos a leitura da página, temos a prece bonita, enfim, há toda uma preparação para termos uma psicosfera adequada para o nosso trabalho, né? Desenvolvimento moral e espiritual. Com certeza, né? Com certeza, vontade pessoal e moral e com o sentimento de querer fazer o bem, isso demonstra tudo e com certeza você está se ativando e evoluindo. Não travou. Práticas para desenvolvimento da glândula pineal. O fortalecimento da atividade pineal requer disciplina física, mental e espiritual. A harmonização deste centro de força energético potencializa tanto a saúde quanto as capacidades mediúnicas. Olha a meditação regular, né? Prática diária de 15 a 30 minutos, focando na região do terceiro olho, promove a ativação e a sensibilização da pineal. Alimentação consciente, reduzir toxinas, consumir de preferência alimentos naturais e orgânicos que não calcificam a pineal. Um adendo aqui rápido, calcificar a pineal não é que ela vai virar pedra não, tá? Veja bem, o que seria isso? É quando nós consumimos bebidas alcoólicas em demasia, né? Tabaco, drogas, né? Comemos aquele monte de carne, transformando a barriga da gente em um cemitério de ossos. Lembram quando Emmanuel chegou para Chico e pediu que naquele dia ele não comesse carne porque ele ia ter uma viagem astral? É por causa disso, sabe? Então, a alimentação consciente, procurar comer alimentos naturais, façam que você tenha um encontro pessoal com a divindade superior. Estudo e conhecimento. Conhecer os fenômenos espirituais prepara a mente para experiências mediúnicas conscientes. Com certeza, né? Quantos irmãos nossos não chegam na casa espírita nervosos, cheios de problemas, sem saber o que está acontecendo com ele? Eu estou vendo fulano, eu estou vendo gente na minha frente, eu vejo vulto, porque ele não sabe, coitado. Entende? Quando ele chega, começa a estudar, participa dos trabalhos, ele começa a compreender o que está acontecendo com ele, pelo contrário, é algo maravilhoso, uma mediunidade ostensiva, né? Oração elevada. A prece eleva as vibrações e estabelece sintonia com planos superiores, purificando os centros de força. Na palestra anterior que eu falei sobre a oração, né? Como que a oração é importante, ela ativando os centros de força, né? Exposição solar. Um médico manda tomar sol, não é? Olha aí, ó. A luz do sol estimula a pineal através dos olhos, regulando ritmos biológicos e energéticos. E a reforma íntima, falamos agora há pouco, né? O trabalho moral e o cultivo de virtudes elevam o padrão vibratório, refinando a percepção espiritual. Vamos observar agora alguns casos práticos de experiências de alguns médiums durante o seu trabalho mediúnico, né? Vamos lá. Relatos de médiuns e praticantes espíritas demonstram a atividade da glândula pineal em diferentes fenômenos. Estas experiências ilustram a ponte entre ciência e espiritualidade. Estes relatos comuns entre praticantes sugerem que a ativação consciente da pineal está associada a fenômenos de percepção ampliada, confirmando tanto os ensinamentos espíritas quanto estudos sobre estados alterados de consciência. Vamos aos relatos. Olha lá o relato de Chico Xavier em uma psicografia. Durante a psicografia, sinto uma pressão suave no centro da cabeça, como se algo se ativasse internamente.
A mensagem flui naturalmente, como se minha mente fosse um canal receptivo. É o relato de Chico Xavier. Olha a clarividência em uma sessão mediúnica. Percebi uma vibração intensa na região frontal, que é essa aqui, né, entre as sobrancelhas. Gradualmente comecei a ver presenças espirituais na sala, como contornos luminosos e expressões serenas. E experiência em meditação profunda, né? Após meses de prática meditativa regular, experimentei uma expansão de consciência. Senti como se minha percepção se estendesse além do corpo físico, acessando informações de outra natureza. Então, esses relatos mostram que a glândula pineal realmente mexe com alguma coisa no centro da cabeça. Eles sentem isso, integrando ciência e espiritualidade. A glândula pineal representa um ponto de convergência fascinante entre conhecimento científico e sabedoria espiritual. Enquanto a ciência desvenda seus mecanismos bioquímicos, o espiritismo revela suas funções transcendentes. E são 3 funções importantes que a glândula pineal tem, além de muitas outras, né? Mas espiritualmente ela tem essa função aqui. Ponte entre dimensões. A pineal não é apenas glândula física, mas interface entre corpo e espírito, matéria e consciência. Ela tem um potencial humano. Seu desenvolvimento consciente amplia percepções, intuição e conexão com realidades mais sutis. E essa aqui é importante mais, a responsabilidade, né? O uso das faculdades mediúnicas exige preparo moral, estudo, dedicação ao bem coletivo. Eu me vejo aqui pensando uma coisa: se eu tivesse, né, a mediunidade de Jesus, eu penso que talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Imagina se eu tivesse o poder de curar pessoas tão pequena em desenvolvimento espiritual como eu, talvez eu tivesse uma clínica curando gente e botando dinheiro no bolso, porque eu não teria essa evolução espiritual de estar praticando ao bem por uma coisa tão lucrativa que é curar as pessoas de saúde, das doenças, né? Imagina pessoas com câncer, pessoas aleijadas, imagina. Bom, agora nós vamos aqui fazer um teatro, né? Não precisa vir não, tá? Vou falar de você, pode ficar aí. O nosso irmão Sávio aqui, nós vamos montar aqui uma orquestra sinfônica. O Sávio vai ser o nosso maestro, tá? Aqui no púlpito está a partitura. Vocês são os músicos, né? Tá aqui os violinos, o fagote, a tíbia, a flauta doce, enfim, todos os músicos formados aqui. Agora vamos trazer isso para o nosso estudo, tá? O Sávio representa a glândula pineal. Os músicos representam os centros de força e os órgãos do corpo humano, tá? E a partitura, ao qual o Sávio usa para coordenar o ritmo para poder tocar a orquestra, né? O que é a partitura? É aquilo que é comum a todos os seres vivos do nosso planeta, o céu, pois os animais também têm glândula pineal. E o interessante, né, é que o estudo desses astros que a glândula pineal consegue captar no céu deu lugar ao estudo de uma nova ciência, que é a astrobiologia. E ela chama esses astros de Zeitberg. São astros que coordenam, através da pineal, pela leitura, a vida no nosso planeta, né? E vocês lembram da primeira palestra que eu fiz aqui, que eu contei a história, né, do livro A Caminho da Luz, que eu disse, né, que só existia o Sol, não tinha a Terra nem a Lua, que Deus pegou uma parte do Sol, entregou nas mãos de Jesus, os Espíritos vieram, fizeram o nosso planeta, como também pegaram um pedaço e fizeram a Lua. E a Lua serviria para controlar o eixo gravitacional do nosso planeta, mas também influenciar a vida no nosso planeta. Então, até aí entendemos. E sobre a Terra, depois de uma certa evolução, tempo que passou, havia uma massa gelatinosa, tanto na terra quanto no mar, uma massa chamada protoplasma, e os espíritos pegaram essa massa, levaram para o fundo do mar, criaram as primeiras células, depois eles criaram as estruturas celulares e formaram os primeiros seres vivos, e eles foram evoluindo até que saíram da terra. E a prova disso é que quando nós choramos a água do mar, porque a nossa lágrima ela é salgada, né? A nossa urina também é salgada.
o nosso suor, bem dito, a nossa respiração, a transpiração, ela é salgada. O líquido que está lá da mamãe também é salgado. O nosso corpo é 70% de água. Então há de entender que a Lua realmente tem uma influência no nosso corpo, né? Porque tem água. E é isso que nós vamos ver agora. Passa. Travou, não. Vamos lá. Uma gravidez tem em média 9 meses, que é um ano lunar. Por quê? Porque a pineal é capaz de captar o campo eletromagnético da Lua e influenciar na gestação. Por isso que tantos bebês nascem nessa época, né? Cabelos e unhas crescem seguindo as fases da Lua. Por quê? Porque a pineal é capaz de captar o campo eletromagnético desse iceberg chamado Lua, né? E continua. O mês da ovulação é o mês lunar. A menstruação também segue o ritmo lunar. O sangue de 3 em 3 meses se renova e outras coisas mais, tá? E o Sol, né? Tá conseguindo ver aí? Tá? Eu não posso cair, né? O sono de vigília é provocado pelo Sol. A produção do hormônio cortisol é provocado pelo Sol. Por quê? Porque a pineal é capaz de captar esse campo, né? A criança cresce à noite porque a hipófise produz hormônios de crescimento. A pineal é sensível à posição do Sol. Já viu que criancinha, quando chega uma certa idade, fica chorando porque a perna está doendo? Mãe, minha perna está doendo. É por causa disso, entende? Sabe-se que é de manhã, pois a pineal é capaz de captar o Sol em sua posição. Por isso que a gente acorda de manhã, entende? E não sabe por que, sem despertador, sem nada. A luz do Sol também provoca a produção de serotonina, um neurotransmissor associado ao bem-estar e felicidade. É por isso que nós ficamos alegres quando não tem dia de sol, entende? Bom, agora nós vamos ver a glândula pineal ao vivo, tá? A imagem real. Eu acredito que dificilmente alguém viu isso, né? Só seja o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira para trazer essas coisas para a gente. Bom, ela é assim, tá? Esse é o formato de pinha e a glândula pineal. Aqui está aumentada, né? E essa é a imagem de cadáver, e o Dr. Sérgio pede profundo respeito e agradecimento a todos os cadáveres que estiveram nessa experiência e a todos os espíritos que cederam seus corpos para esse trabalho, né? Como médico espírita, com certeza ele agradeceria, com certeza. Bom, continuando, esse pontinho branco aqui são os cristais de apatita, é como se fossem pedras dentro da pineal, tá? Veja, não é uma pedra comum, são cristais. Quando a pessoa tem esses cristais na pineal, a mediunidade é ostensiva. Quando não tem, a mediunidade predominante é de desdobramento, tá bom? Aqui são os cristais de apatita distribuídos na glândula pineal, tá? Quando recebemos a mensagem do mundo espiritual, né, a glândula pineal capta essa mensagem e distribui essas mensagens, vai batendo de pedra a pedra, até ela entender. Quando o cérebro começa a compreender, devido à tradução dessa mensagem pela glândula pineal, ela manda para a região específica do cérebro. Então está lá, cristais de apatita distribuídos na glândula pineal. Essa é a glândula pineal vista mais de perto, né? O microscópio eletrônico conseguiu captar bem de perto, e ela é envolvida pelo tecido conjuntivo e tem terminações sanguíneas, né? E segundo a medicina, regiões que têm grande quantidade de terminações sanguíneas, região de extrema relevância. Esse é um cristal de apatita, já a pedra real, né? Rachada ao meio. E essas lamelas, né, essa configuração aqui, representa a idade do indivíduo. Esse aqui é um indivíduo jovem. São várias plaquinhas que vão se sobrepondo uma a uma. É como se fosse a árvore, né, que tem essas lamelas também. Mais uma coisa que nos aproxima dos vegetais. Olha que interessante, né? Então, nessa situação aqui, essa pineal, esse cristal de apatita, especificamente, ele tem uma grande capacidade de captação eletromagnética, por isso ele se torna diamagnético. Vamos ler. Cristal de apatita aberto ao meio, constituindo lamelas concêntricas. Apresenta uma grande atividade elétrica por elétrons na superfície, tornando-se assim
diamagnético, que estará envolvido na captura de ondas e no processo telepático ou mediúnico. Então, nesse momento, o médium está com 100% de sua atividade mediúnica operacional. Tá? Bom, essa já estou caminhando para ela. É a glândula pineal de uma pessoa com 80 anos, tá? Elas são lamelas fininhas, sabe, muito fininhas, e ela perde essa capacidade de captação eletromagnética. Nessa configuração aqui, o que acontece? Você perde, o indivíduo perde a mediunidade ostensiva de psicografia, clareaudiência, incorporação, e passa a ter a mediunidade de desdobramento. Só que tem uma coisa interessante, quando ele vai ao mundo espiritual, ele volta de lá cheio de magnetismo. Por isso que nós vemos essas vovós rezadeiras aí, que são médiums de cura incríveis, fazem seus benzimentos e conseguem curar tantas crianças que nós vemos por aí, pessoas, né? Meu irmão já foi tratado por uma rezadeira e graças a Deus. Isso. Essa pessoa de mais de 80 anos, com muitas lamelas finas que se sobrepõem, resultando em uma perda da atividade diamagnética. Bom, agora nós estamos chegando para o final e vamos entender como que a glândula pineal traduz a informação do mundo espiritual, tá? Aqui é o cérebro, aquele pontinho azul ali é a glândula pineal e esse aqui são os cristais de apatita. Fizemos como se fosse um microscópio e aumentando o tamanho da glândula pineal por dentro, tá? Então, a mensagem, ela vem do mundo espiritual para a pineal. A pineal começa a traduzir essa mensagem, enviando de um cristal para outro. Ela sequestra esse campo eletromagnético. Então, nesse momento, ela traduziu, já entende para onde vai essa mensagem, se vai ser uma psicografia, se vai ser uma psicofonia, né? Ou se é tratamento de alguma parte específica do corpo através de uma oração. Agora nós vamos entender por uma visão mais macro, tá? Vamos lá. Esse pontinho amarelo aqui é a glândula pineal, tá bom? Então, como vai acontecer? Olha lá, a mensagem vem do mundo espiritual. Acertou a glândula pineal, ela traduziu aquela mensagem. Nesse caso aqui, eu já sei, né? Ela traduziu como uma clarividência. Então ela vai enviar para o lobo occipital do cérebro, que é a região responsável pela visão, tá? Daqui a pineal envia o sinal para o lobo occipital e ela manda para a região dos olhos. Então a pessoa tem uma clarividência. O sinal vem para a visão e como resultado se obtém uma clarividência. E se fosse uma psicografia, né? A mensagem vem do mundo espiritual, a pineal traduz, ela envia para o lobo parietal esquerdo, que é a região da linguagem. E dependendo dessa região de onde ela acertar o alvo dela, a pessoa pode ter uma psicografia, uma psicofonia. E se fosse uma intuição, a mensagem vem do mundo espiritual, a pineal traduz essa mensagem e envia para o lobo frontal, e a pessoa tem uma intuição. Então, meus irmãos, eu já estou finalizado. Muito obrigado pela presença. Espero ter atendido às expectativas, tá? Muito obrigado de coração. Que Jesus possa nos abençoar. E vamos fechar os olhos. Vamos parar um momento de olhar para minha cara feia, porque de Capitão Kirk eu não tenho nada. Deu? É só para poder deixar o ambiente mais alegre. Vamos fechar os olhos e agradecer. Mas primeiro eu quero trazer uma mensagem importante. O que a pineal nos traz de mensagem para essa noite? Olha só. Quando vocês estão me vendo aqui, na verdade ninguém está me vendo não, tá? Porque eu sou matéria, sou formado de átomos e os átomos são invisíveis. O que vocês veem é a luz refletida em mim. Porque se apagar a luz ninguém me vê, nem eu vejo vocês bem. Nós nos abraçamos, nós não nos tocamos não. Se nós somos feitos de átomos, na superfície do átomo existe elétron, e vocês também têm elétrons na superfície do átomo. E o que acontece de elementos de mesma polaridade? Eles se repelem, nós não nos tocamos. Então, na verdade, nós nunca nos tocamos e nem nunca nos vemos. E a pineal traz a mensagem, para daqui para frente, a gente começar a enxergar as pessoas pelo espírito que está habitando aquele corpo, porque não é pela aparência, não é pela posição social, não posição financeira, e nem pela sua influência
né? Pelo contrário, é pelo Espírito que habita aquele corpo físico que está ali, tá bom? Então eu espero nesse momento ter alcançado. Vamos fechar os olhos e agradecer a Jesus. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade a qual nos foi dada. Por o Senhor é o consolo bem presente em todos os momentos de nossa vida. Obrigado, Jesus, por nos ajudar mais uma vez, trazer tantos ensinamentos. Eu, porém, não sei nada, Jesus, mas o Senhor nos concede essa bênção de procurar, pesquisar e trazer ensinamentos que tiram dúvidas de nossos irmãos, pois a vida reencarnatória não é fácil, Jesus, é difícil, e o Senhor sabe. E através dessa doutrina abençoada, dessa doutrina maravilhosa, que a cada dia que passa nós aprendemos mais, e nós sabemos como é grandioso o valor do amor, o valor da fraternidade, o valor da caridade. Nos abençoa, Jesus, por continuarmos pensando assim, pois é a maior riqueza, pois o que nós levaremos para a nossa casa não será o dinheiro, não será os bens, não será nada, será apenas esse tesouro maravilhoso que eu tenho que aprender aqui. É difícil, mas por sua misericórdia, continue nos ajudando a aprender. E com sua permissão, damos por encerrada a nossa palestra no dia de hoje. Graças a Deus, que assim seja para todos sempre. Amém. Pessoal, muito obrigado, tá? Deus abençoe a todos.